Meu sonho se todos os clientes pudessem fazer isso, mas essa é uma mudança que vem acontecendo até para um marketing um pouco mais real, uma coisa um pouco mais palpável, né? Não vender tanto essa imaginação, essa ilusão. De tornar os donos de negócios os próprios influencers, né? Como a gente tem hoje, por exemplo, o dono da CIMED, que virou o maior influencer da sua marca. Eu acho que o maior influencer hoje é o velho da van. É, o velho da van. Então, assim, você trazer os donos de negócio pra frente do negócio, eu vejo isso hoje como o seu maior ativo. Porque você vai estar lá pra sempre. Sim. Tá começando mais um Altos Papos Podcast e o papo de hoje com certeza vai ser bom demais. Nós temos uma convidada muito especial aqui. Eu sou o pastor Samuel e hoje ao meu lado ela. Viviane Bianchi com você aqui nesse Altos Papos. Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas sobre as redes sociais, como levar as redes sociais de uma forma mais profissional para sua empresa, né? Acho que eu tô precisando. Muitas dicas. Todo mundo precisa. Se você ou você é ponto .com ou você é ponto fora, né? Hoje em dia, principalmente Eu tô no meio, então, eu acho. A nossa convidada vai ajudar a pessoa a ser ponto .com. Todo mundo hoje em dia tem que estar na internet. BR ou não? Não, só ponto .com. Porque pode ser internacional, né? Entendi. Então, vamos colocar aí. Eu vou aprender tudo aqui hoje. E a gente hoje tá com uma especialista que ela ajuda as empresas, ela coloca as empresas ali no eixo, coloca as empresas no digital da forma correta. E tem toda essa parte do digital, a gente vai tirar muitas dúvidas com ela. Raíssa Costa tá com a gente hoje. Seja bem-vinda, Raíssa. Muito obrigada, Vivi. Muito obrigada, pastor, por me receber aqui a casa de vocês, né? Fico muito feliz pelo convite, honrada. E vamos falar um pouquinho sobre redes sociais. Hello, eu sou a Raíssa. É a Hello. No Instagram, Hello, Raíssa. Hello. As pessoas chegam até você já, Hello, Raíssa. O Hello virou... Você não é mais a Raíssa, você é o Hello. É a Hello, né? Eu chego, a minha manicure, eu brinco muito comigo que ela fala assim... Eu chego, ela já fala, hello, chegou, gente. E são duas coisas, né? O hello e o verde-limão. A gente definiu o verde-limão como a nossa cor. E aí, desde o começo, tudo meu era verde-limão. Então, o pessoal, às vezes, passa o carro da BYD e o pessoal fala, Raíssa, esse é o seu carro. Esse carro tem que ser o carro da Hello. Tem que ser, verdade. Pode ser também. Exato, já né? faz um merchan. BYD, me patrocina, por favor. Entre em contato no direct. Aí, ó. E Raíssa, hoje você trabalha com toda essa parte 360, né, do digital. A empresa que quer entrar no digital, quer ter uma presença mais forte, precisa ter um caminho ali, não é ir fazendo de qualquer jeito. Então, é só procurar Hello RP. A Hello RP. Hello RP vai ajudar em todas as áreas. Não, eu preciso de ajuda no branding. Que chique, branding. Branding. Que chique. Não, eu preciso de ajuda na produção de conteúdo. Eu preciso de ajuda no tráfego pago. Tudo isso você consegue ajudar. Mas nem sempre começou assim. Como que você entrou nessa área do digital? Nossa. O branding, por exemplo, né? Como o verde-limão, isso faz parte do meu branding, do meu universo de marca. Né? Essa é uma das coisas que a gente às vezes não pensa que comunica, mas, né, como a gente brincou aqui antes, a imagem fala. E a nossa imagem mostra em tudo que a gente em tudo que a gente faz. Eu brinco assim, não tem como você montar um branding, ele já tá feito. As pessoas já acham alguma coisa de você. Tipo, eu não tenho branding. Tem. De desleixo, é a mesma coisa que você falar assim, ó. Você já falou pra uma costureira, você fala assim, aquela costureira é boa, mas ela atrasa. Você tem que dar uma enroladinha nela, falar que você tem uma viagem, alguma coisa, senão ela não te entrega. É o branding dela. Né? Você sabe que ela é boa, mas você sabe que ela atrasa. E aí, normalmente, quando você fala... vai indicar aquele lugar, você já fala... Às vezes você fala assim, aquela comida é ótima, mas o atendimento é péssimo. Mas vale a pena você aguentar o atendimento. Tem uma fila, mas a comida é boa. Mas a comida é boa. Então, assim, o nosso branding já tá feito, né? E a gente, às vezes, não pensa nisso.
Mas voltando pouquinho... Mas às vezes também, como você falou, né? Pode ser um brand não positivo. Não positivo, né? A gente... Sempre tem o branding, mesmo se você não achar que não tem. A gente, dos pequenos negócios, os menores negócios aos maiores negócios, o branding tá feito, né? A nossa imagem está construída, as pessoas já acham alguma coisa de nós. E aí, o que a gente... como agência consegue fazer é talvez transformar isso, né? Ou potencializar isso. Será que a imagem que eu tô passando é a que eu queria passar, né? É o potencial que eu posso... Eu que faço maquiagem, né? Eu falo, você quer ser vista pelo seu cliente como alguém cansada, que não dormiu bem, que tá abatida, porque é isso que eu passo. Sem maquiagem, essa é a impressão. Parece que eu não dormi, que eu tava chorando. Parece que eu morri. Parece... Então, ou você quer passar a imagem de estar disposta, disponível, animada... saudável, né, ali. Então, qual que é a imagem que você quer passar? Tá passando, né? Tá passando. Não, eu não quero passar nenhuma imagem. Tá eu vou com uma roupa amarrotada, rasgada, né? Eu vou me vestir de qualquer jeito. A empresa... O cabelo bagunçado. Né? A nossa imagem hoje, tanto a imagem pessoal, né? Pensando na eu presa, né? Nós como pessoas. Mas também a empresa, ela tem uma imagem. Às vezes a imagem da empresa tá boa e a imagem do dono tá ruim. Né? Às vezes as duas coisas não estão assim. Não estão conexas, mas... E às vezes você tem o crescimento de uma empresa travado justamente por quem é o perfil do dono. A gente, por exemplo, na cidade, você tem... A gente aqui em Ribeirão, você tem aquela pessoa que você fala assim, esse cara tá rico, mas a gente sabe que ele faz um monte de coisa errada. O branding dele tá feito. E a gente, por trás, a gente tem essa comunicação. Então, a gente às vezes não pensa nisso, mas isso já existe, já tá aí. E é interessante uma coisa que você está abordando, a imagem hoje conta muito, né, Viu? Porque a rede social, ela acabou assim, expondo de uma maneira até muito grande a vida de todo mundo. A vida de todo mundo. Hoje hoje, de fato, a gente consegue saber do nosso vizinho, do nosso amigo de escola, que a gente estudou há anos atrás. A gente consegue saber do presidente dos Estados Unidos e a gente consegue saber da blogueira que mora na Austrália. E normalmente a gente senta para bater papo sobre a vida da pessoa como se ela fosse nossa amiga aqui do lado. Olha aí, né? Então, assim, a vida das pessoas se tornou parte da nossa vida. Eu brinco, a minha mãe às vezes senta comigo e fala: você viu tal blogueira que viajou com a mãe dela? E eu, mãe, mas é a blogueira. E ela conta como se fosse alguém que a gente conhece, né? Como que se fosse a sua prima. E aí eu falo assim, como isso de fato faz parte. Acaba entrando na intimidade. A gente acaba tendo isso no nosso dia a dia. A gente, às vezes, não percebe o quanto isso é importante e o quanto isso se tornou o nosso fator decisivo em fazer parte de uma igreja ou não fazer, em ir num médico ou não ir, em marcar uma consulta, em fazer um curso ou não fazer. Porque a gente olha ali a rede social da pessoa, o nosso Instagram hoje virou o nosso cartão de visitas. Então, quando a gente olha pro perfil da pessoa, a gente consegue dali ter uma definição de falar, cara, gostei disso ou não gostei, não quero. Né? Até primeiro... É muito medido ali, né? É um ponto de decisão. Compra a pessoa, né? O seu cliente primeiro compra você, para depois comprar o seu produto, Para depois comprar o seu produto. E essa imagem que você consegue transferir, porque ali na rede social você consegue ter uma noção de falar, nossa, essa empresa parece legal. Você vai olhar um restaurante, eu falo muito isso. Se você passar a noite, por exemplo, você está voltando de uma coisa de madrugada, você passou na porta do restaurante e fala, nossa, nunca vi esse restaurante. Você vai fazer o quê? Você vai abrir o Instagram pra ver. O que tem, dá pra ver o cardápio. Aí você fala, vou ver o cardápio e tal. Aí a última postagem foi 2022. Você vai falar, fechou. Morreu já esse restaurante. Nem deve estar aberto mais. E isso automaticamente... A pessoa também, quando chega nesse contato, vai nos comentários, né? Exatamente. Será que tem gente xingando ou falando bem? Será que as pessoas estão falando bem? Será que teve algum blogueiro, algum influencer que foi lá, que visitou, que tem o cardápio, que mostra os preços? E a gente toma essa decisão. Por exemplo, se você achar que, por exemplo, o último post foi 2022, você vai achar que fechou e você nem vai lembrar mais, porque essa informação vai ter morrido pra você. E às vezes, quando alguém falar pra você, você já viu esse restaurante? Você vai falar, mas não tava fechado? Vai fazer a propaganda ainda negativa. Não, lá fechou. Estão precisando de uma raiz. Olha a importância das redes sociais, né? Da internet, principalmente depois da pandemia. Mas aí, voltando à pergunta lá, como que começou seu interesse por isso? Por redes sociais. Voltando lá em 2008, quando eu fiz 18 anos, ao invés de fazer faculdade, como quase todo mundo que eu conhecia fez, eu resolvi comprar uma loja. E aí minha mãe e minha tia fomos sócias numa loja de roupas em Franca. Eu sou de Franca, né? Vim para Ribeirão em 2021.
E dali, eu já gostava muito de internet na época. Eu já tinha montado um blog. Eu buscava muita informação sobre isso. E aí, quando eu montei a loja, eu fui muito para as redes sociais. Na época, só o Facebook. A gente ainda tinha um pouco do Orkut na época. E aí, ele já não era voltado para vendas mesmo. Então, de fato, a gente usava só para conectar com pessoas. Mas o Facebook estava começando. E o Instagram também estava começando a tomar uma forma. Mas o Instagram era um lugar de fotos, né? Na época, ele ainda tinha outros donos, que não era o Meta hoje, né? O Zuckerberg, que toma conta de tudo. E dali, eu comecei para a própria loja. Depois de um tempo, eu desenvolvi o e-commerce da loja. Eu fui construindo e buscando informações. Eu era uma das únicas lojas em Franca que tinha uma comunicação digital. E hoje, óbvio, Franca virou um polo de redes sociais e um polo de e-commerce também, de vendas online. Um dos maiores lugares do estado de São Paulo que vendem online é Franca. Tem a indústria calçadista em Franca. É muito forte, né? O pessoal que não conhece, mas Franca tem essa força da indústria que encontrou no e-commerce também uma forma de... Muitas grandes fábricas em Franca fecharam, né, de sapato. E como as pessoas já sabiam costurar, Franca tomou 2 polos. Tanto o polo de sapato como de costura, de roupa. Então, hoje, a parte de roupa, de lingeries, moda fitness, em Franca cresceu muito. E muita gente começou a fabricar isso em casa e começar a vender online, porque foi ficando muito mais fácil. E depois já veio com o surgimento de Mercado Livre, depois vieram os outros aplicativos e sites de e-commerce, de fato, né? E isso foi disseminando e foi tornando mais fácil. Franca, né? Legal. Assim, que tava com essa parte que a Raíssa falou agora da confecção, para mim também é novidade, né? Para nós sempre a gente teve a ideia desse polo calçadista, né? Sim. Mas vê como que às vezes as crises elas vão abrindo outras oportunidades. E Franca, como para quem costura, né? Eu tive uma época que eu aprendi um pouco sobre como eu tinha a loja, fiz curso de corte e costura. E aí é basicamente a mesma máquina. Você troca as agulhas, né? Porque a agulha de sapato é um pouco mais grossa para costurar. Mas se você tem a habilidade da máquina, é fácil para você ir para... Você consegue adaptar ali para se adaptar. E começar... E uma coisa que é interessante, assim, é que aí você virou a chave. Você falou, não quero saber da loja, quero saber do que movimenta a loja. E em 2016 a gente encerrou. Eu brinco que sociedade com a família ou dá muito certo ou não dá, né? Não tem um meio termo. Ou dá certo a sociedade ou acaba a família. Ou acaba a família. Várias sociedades têm esse... E aí, por fim, eu falei, bom, a minha tia é maravilhosa, mas eu acho que como o negócio não estava acontecendo. E aí eu encerrei e fui começar a gerenciar e-commerces. Aí trabalhei com e-commerce de bolsa, trabalhei com e-commerce de roupa feminina, depois fui para e-commerce de biquíni, aí eu fazia muito contato com blogueiras e fui conhecendo outras vertentes também dentro do digital. E em 2021, na verdade, em 2018, eu entrei na faculdade de Direito, eu quis mudar um pouco. Eu falei, bom, vou dar uma estrutura. Era uma vontade que eu tinha de adolescente, de fazer faculdade de Direito. E decidi, assim, falei, bom, vou prestar, e se eu passar... fui assim, na oração, né? Falei, Deus, se é isso que o senhor quer de mim, então eu vou prestar. E fiz a prova. E passei na primeira chamada e falei, meu Deus, agora minha vida mudou mesmo. E aí eu ficava assim, eu brincava que eu falava, eu me sinto uma peça de xadrez num jogo de damas. Porque por mais que eu gostasse muito da faculdade e adorei ter feito direito, pra mim foi um divisor de águas na minha vida. Mas eu não me via atuando no direito. Eu continuei, na época que eu fazia faculdade, eu tinha criado um e-commerce próprio de bolsas femininas. Então eu fazia as duas coisas. Mas no fim das contas eu vendia bolsa para todo mundo na faculdade. Todo mundo me conhecia por vender as bolsas. E eu fazia isso muito mais do que eu fazia a parte do direito. Eu brinco que eu fiz faculdade só para casar. Casei, conheci o advogado. Conheci meu marido antes. Eu conheci antes da... casou então com advogado. Casei com advogado. Olha aí. Para me defender das coisas que aconteciam. E aí, logo que eu entrei na faculdade, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Foi ele, a gente começou a conversar. Aí no meio do ano a gente começou a namorar. E foi dando certo, estamos já 7 anos juntos, 3 anos casados. Mas foi por causa dele também que eu vim para Ribeirão. E aí em 2021 eu tomei a decisão de encerrar de fato as bolsas que eu vendia e tudo mais. E falei, bom, agora eu vou para Ribeirão e vou tomar uma nova decisão na minha vida. Então a internet nunca deixou de fazer parte. Ela foi fazendo parte em diversos momentos diferentes. E eu fui aprendendo um pouco de tudo e um tanto de tudo, né?
Quando eu vim pra cá, eu vim pra gerenciar um e-commerce de vasos, de decoração. E eram vasos mais caros, então era uma dificuldade que precisava ser rompida. Eles tinham já uma parte de atacado muito bem estruturada, mas o e-commerce deles não funcionava. E eu falei, bom, se eu conseguir vender vaso vietnamita, eu vendo qualquer coisa. Se eu conseguir fazer uma pessoa ver um post no Instagram e confiar que ela vai comprar um vaso de 7 mil reais e vai que vai chegar inteiro na Bahia... Tá. É porque vai dar certo. Vai dar certo. E vai chegar inteiro, né? E a gente, de fato, conseguiu, em 2 meses, a gente dobrou o faturamento do site, porque o faturamento do e-commerce era diferente do faturamento da loja. Tá. E logo depois dali apareceu meu primeiro cliente. Eu não pensava muito nessa questão de ter uma agência, né? Eu pensava muito em falar isso para as pessoas. E acabou que veio o primeiro cliente, o segundo cliente, final de 2021. Eu fiz Empretec aqui em Ribeirão e eu falei, bom, já que eu tô numa cidade nova, eu vou me dedicar a conhecer pessoas. Tá. E fui participando de grupos de networking, participando de coisas dentro da igreja, e fui me dedicando um pouco a conhecer pessoas para poder começar a gerar clientes ou até outras oportunidades de trabalho. Eu saí dessa parte dessa loja de decoração, mas acabou que apareceu um cliente, apareceu outro. Em 2022, apareceram outros 10 clientes, o negócio foi tomando uma proporção. E eu falava, e aí todo mundo perguntava, mas qual que é o nome da agência? Né? E às vezes eu fazia reunião, participava de algum evento, o pessoal falava assim, você tem uma agência? Eu falava, não tenho uma agência. Você já tinha os clientes querendo e você... eu já tinha... Falar, eu sou a agência. Eu sou a agência. E eu falava, não, gente, eu não tenho uma agência, eu falava que eu trabalho com comunicação digital, eu não tenho uma agência. E eu brincava disso, que todo mundo, o pessoal falava assim, você é claro que você tem uma agência? Eu falava, gente, não tenho. E todo mundo perguntava, como é que chama? E eu fiquei até o final de 2022, assim, definindo um nome. E aí veio o Hello por conta disso, porque eu queria que fosse como Olá. A maioria das pessoas que eu conversava tinha já o seu negócio estruturado, muita gente já com negócios de 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas que nunca tinha ido pro digital, que nunca precisou do digital para vender ou para estruturar o seu negócio. E muitas outras pessoas em transição de carreira, que já tinham tido uma carreira, às vezes em um trabalho fechado ou dentro de uma empresa, e que aí estavam mudando ali, queriam às vezes começar a ser maquiadora, começar a ser cabeleireira, ou começar a fazer atendimento de outros tipos de atendimentos, e as pessoas se viam nessa dificuldade de ir pro digital. É porque às vezes a pessoa até quer empreender, mas ainda na nossa cabeça é um modelo antigo, né? Sim. Ainda tem um paradigma ali que precisa ser rompido, né? Exatamente. Você falou, por exemplo, de empresários que às vezes têm um negócio consolidado, mas a pandemia veio e deu assim como que um nocaute, né? Todo mundo, né? Todo mundo falou, meu Deus, o que vai ser agora, né? Para quem já estava no digital, né? Para mim a pandemia foi basicamente um evento. Eu trabalhei a pandemia inteira, eu não parei nenhum minuto. Quem não estava no digital teve que ir, assim, na marra, né? Em 2020, no meio da pandemia, eu tava no e-commerce em Franca, a gente não parou, a gente ficou em casa, eu acho que por 20 dias. O resto, eu trabalhei o ano inteiro. Olha aí. Inteiro. A gente tinha fechamento de correio, porque alguém dentro da unidade do correio ficava com Covid, e aí ficava 15 dias de caixas paradas, cliente. E a gente mudou o faturamento do e-commerce dentro da pandemia. Então, assim, para quem já estava inserido no e-commerce, continuou. E abriu também um outro leque, né? Porque hoje a pessoa, às vezes até, como você falou da Cidade de Franca, ele tem um bom produto, às vezes está fazendo ali em casa, né? Sim. Porque às vezes teve uma situação, talvez, de ser dispensado de uma empresa e aí, com um acerto, começa a fabricar alguma coisa, mas o problema, às vezes, não é o fabricar, é o vender, Raíssa, né? Essa sempre foi, eu acho que a maior dor de todo mundo, né? É a venda, né? Sempre, é a venda. Né? E aí, descobriu-se, então, que através do e-commerce, ou seja, a internet proporciona a qualquer pessoa a possibilidade de vender. Desculpa, pode. E assim, o maior erro das empresas hoje que eu vejo é ficar preocupada só com o produto, né? Sim. E o mesmo esforço que a gente tem com o produto, a gente tem que ter com o marketing desse produto, né? Com a venda desse produto, porque só fazer um produto de qualidade hoje não é mais suficiente, né? O que eu falo é a comunicação. Tá. Né? Você pode, e eu vejo ótimas pessoas e nutricionistas, médicos
que são maravilhosos, que são de fato muito honestos, que querem de fato buscar a saúde da pessoa, mas que não sabem comunicar. E eu vejo gente na internet que não é bom em nada, inventa um monte de mentiras, mas é muito boa comunicadora. Então, faz mais sucesso do que... Sabe, eu vi uma vez uma matéria que tem muito a ver com o que você está falando de certa forma. Por quê? O cara tinha um excelente produto, mas a embalagem era ruim. Sim. E aí ele contratou uma empresa de designer, os caras mudaram a embalagem, mudaram a marca e o produto era o mesmo produto, mas agregou valor e ele começou a vender muito mais. Você vê assim, às vezes o cara tem realmente ele é um bom prestador de serviço, mas ele não tem aquele que vai ajudá-lo a direcionar. Porque de fato isso, né? tudo comunica. Então a gente, o digital, óbvio, hoje é a maior porta que a gente tem de comunicação, né? Para mim que comecei um negócio em 2008 e a gente, de fato, tinha na época em Franca jornal ainda. A gente ainda tinha listas telefônicas. Não, gente, os jovens hoje não sabem o que é isso, né? Ela vai listas amarelas. Ela vai falando, eu falo Você procurava alguma coisa, era na lista. Exatamente. Quando a gente ia vender na lista telefônica. Olha aí. E as páginas amarelas. Exatamente. Quando você procurava, por exemplo, eu vou procurar uma casa de construção. Você ia nas páginas amarelas para procurar uma loja de construção. Não tinha Google assim como é hoje. Não, imagina. E em 2008, quando eu abri a loja, a gente recebeu pessoas para poder fazer o anúncio lá da loja nas páginas amarelas. E, então, assim, eu vivi essa transição completa, né? E é muito rápido, né? Hoje eu precisei pesquisar o endereço de uma empresa. Assim, é segundos, né? Segundos. O nome já tá lá, o endereço. Até se você clicar, ele te dá o caminho. Já te dá o caminho. Então... E a gente fala assim, antes você precisava do mapa, né? Lembra que no final da lista tinha o mapa? O mapa, né? Pra você ter noção de pra onde ficava na cidade. Então, assim... E a gente viveu essa transição toda e isso tudo veio da comunicação, né? Hoje eu vejo isso, e a minha ideia da Hello foi inclusive isso, porque ficou muito mais fácil. Na época, eu penso isso em 2008, para fazer um anúncio na revista, meia página era R$1.500. E era 2008, muito dinheiro. Tinha muito dinheiro. R$1.500 nessa época seria como uns 3, 4 quase 4 mais. mil hoje. Então, assim, para quem estava começando um negócio, você investisse e meia página de revista faz o quê para um negócio? Né, que tá abrindo. Um negócio pequeno, né, que tá começando. Eu gostei desse... Vou dar um corte aqui. Vou o protocolo. Anuncia aqui com a gente. É muito mais em conta do que... É muito mais em conta. É melhor do que a revista. É muito mais em conta do que essa revista lá de 2008. É 2008. Exatamente. Vale muito mais a pena. E também é digital. Para muito mais... E para muito mais pessoas, né? E não vai embrulhar peixe amanhã, né? Exatamente. Tá vendo? Não vai lá pra pilha de lixo, né? Mas é muito interessante, assim, porque para muita gente ainda é uma novidade o digital, né, Raíssa? Talvez até alguns ficam meio que desconfiados. Será que funciona? Talvez os empresários aí que... sim, ainda vivem dentro desse ambiente do dia a dia, da loja local, do bairro, da cidade. Ele ainda tem uma certa resistência, não tem? Muito, né? Hoje eu atendo clientes aqui em Ribeirão e eu falo assim, às vezes a nossa maior dificuldade é driblar o cliente. Tá. Porque a gente tem essa... Raíssa, mas... funcionava colocar na IPTV, funcionava colocar na revista, funcionava fazer rádio. E eu não acho que simplesmente a gente pode ignorar isso. Sim. Mas eu acho que assim, se você hoje precisa escolher um investimento, se você tem verba bastante para poder investir em tudo, gente, vai. Tá. Quem não é visto não é lembrado. Eu acho que todas as mídias são muito importantes. Mas se você não tem recursos, ou se o seu recurso precisa ser limitado a alguma coisa, o digital é, sem dúvidas, o melhor investimento que você vai ter. É a comunicação mais rápida que você tem com o seu cliente. O resultado, né? Ele vem mais rápido. Eu tenho uma curiosidade aqui. Para você que tem ali a agência, de repente pega uma marca, né? Aquele cliente meio desacreditado e tal, ele tá ali assim meio... Será que vai mesmo? De repente dá um resultado. Como que é para você esse sentimento? É emocionante. Não é legal isso? É emocionante. Eu tive aqui o ano passado... vocês são de Ribeirão, vocês vão ter acompanhado o caso que foi da 9 de julho, que fechou. Aí ficou todas aquelas obras. Gente, e a gente fez o vídeo do Lauro, da Familiare.
O Lauro tinha sido meu aluno em 2023, porque eu comecei a dar aulas de redes sociais e ele tinha sido meu aluno. E eu A Familiare é panificadora. Isso, a padaria. A padaria, né? E ele sofreu com a obra de 2023 a 2024. Foi terrível ali, pra quem né? não é de Ribeirão, foi uma obra que fizeram numa avenida, uma das principais avenidas. Avenida Comercial, ficou fechada por anos, né? E fecharam mais de 70 negócios em volta. Olha. E ele ficou, e quando... Ele estava refém ali, porque é até uma panificadora tradicional. Tradicional, né? São mais de 20 anos de panificação ali, né? Estando no mesmo lugar. E ele, quando ele me conheceu, ele falou: esse negócio de digital não dá certo. Eu já fiz tudo. Já tive uma agência, já tive outra. E eu falava assim, e eu brincava com ele, falava: Lauro, deixa a gente gravar um vídeo com você pra gente ter pra você ter esse gostinho. E foi muito, muito legal, né? Fala que foi uma bênção, assim, pra mim e pra ele também. Foi um divisor de águas naquele momento pra padaria. A gente fez o vídeo viralizou aqui em Ribeirão, então foram mais de 200 mil visualizações. Olha aí, que bacana. Todo mundo se mobilizou. Na semana, no outro dia, acabou a comida. De tanta gente que foi na padaria. Aí, que coisa. E ele olhava pra mim e falava: o que você fez? Eu falei que eu fazia meu trabalho bem. Então foi muito legal, assim. Acho que foi uma das coisas mais marcantes da minha vida. Ver a alegria dele, dos funcionários que estavam passando por muitas dificuldades ali. Sim. E dali pra frente, é claro que a gente vem fazendo um trabalho muito legal, um acompanhamento, mas aquilo ali foi marcante. Assim. É algo, né, que surpreende. Surpreende. E aí a pessoa, então, começa também a compartilhar com outros, né? Porque não tem preço, né? Não tem, né? Olha. Assim, é muito interessante isso, porque não é um case de sucesso, né? Mas aqueles que entendem o valor da internet hoje vão colher frutos. Vão colher frutos. Hoje não tem mais como a gente falar assim, existe algum tipo de negócio que não precisa estar no digital? Não. Todos precisam. Tá. Né? Você pode estar de forma institucional, pelo menos, né? Ter ali uma página bonitinha, pelo menos organizada. Às vezes, para empresas um pouco mais estruturadas, um pouco mais fechadas, esse canal já funcione, mas ele precisa existir. Né? O site ainda é uma grande necessidade para as empresas, ou você entende que as outras redes sociais vão suprir ou são coisas distintas? Como que é a tua visão? Não, eu acho que elas são complementares. E eu acho que depende do tipo de negócio, né? Hoje a gente tem o site como um site institucional, que aí você tem... Normalmente você entra na história da empresa, o contato, um pouco do que a empresa faz, um pouco do que vende. E às vezes aquele site não vende nada, ele só mostra. Tá. É só uma vitrine. É só uma vitrine, o que a gente chama de institucional. Seria isso? A pessoa vê que existe a empresa. Você consegue ter essa noção e essa dimensão do que a empresa é, do que a empresa representa. Então eu acho que ele é útil, sim, e faz parte. Mas a gente tem meios de usar esse site também a favor de, por exemplo, a gente hoje pode criar uma landing page, que é como você, por exemplo, esse pessoal que vende curso online, quando você entra lá, você clica, tem uma página só e você vai rolando lá no fim, você já faz a inscrição do curso. Tá. Então isso é uma landing page, uma página única. A gente pode, por exemplo, eu tenho clientes hoje que têm empresa nesse sentido. Por exemplo, eu trabalho hoje com uma empresa de permeabilização. Um dos nossos meios de comunicação é o site institucional está lá, a empresa já tem 25 anos, então a gente não vai tirar isso, a gente continua trabalhando, mas a gente criou uma landing page para poder captar leads. Então a gente vai fazer tráfego e capta leads pela landing page, mas o site continua trabalhando junto. E a rede social, que trabalha todo dia. Cada um, assim, tendo um papel muito distinto ali, né? Eles são complementares, né? Então, a gente entende... depende de cada marca. Eu não acho que, assim... você está começando o negócio, você precisa de um site? Não precisa. Tá. Né? Começa hoje... Eu dei consultoria para uma pessoa de semijoias, e ela queria montar um site, e o investimento do site é muito alto. E eu falei, olha, eu acho mais fácil você vender online, começar, por exemplo, todo o dinheiro que você vai investir para construir um site, você pode investir em tráfego para trazer para dentro do Instagram. Legal. Já essa venda vai para o WhatsApp, dali você já consegue fechar a venda e isso vai trazendo um número melhor para a empresa, um faturamento melhor para depois você construir o site. E aí você constrói o site como uma segunda etapa. Hoje você não tem mais a necessidade de você construir o site para vender. O Instagram ele faz esse papel sozinho. É um caminho, assim, abrevia, né? E é mais... E é muito mais barato. Muito mais barato.
mais eficiente também, no sentido da venda? Eu acho. Porque, querendo ou não, você acaba entrando no Instagram para ver detalhes, para ver os comentários, para saber se a pessoa que comprou já recebeu. Se é confiável. E aí você acaba indo pro WhatsApp para poder fechar a venda. E você acaba, às vezes, não passando pelo site. E aí a pessoa, às vezes, fala assim, eu não quero fechar no site, eu quero fechar no WhatsApp, porque eu já tô falando com você. E aí você vai mandar a pessoa... E é isso que eu falo. Às vezes você vai fazer a pessoa fazer 5 etapas para poder fechar uma venda e a pessoa desistiu do que você já falar com ela. Ela viu a foto, falou com você, fecha a venda, acabou. Mas no caso hoje, essa é a tua opinião, assim, o produto físico, né? Não uma prestação de serviço, mas o produto mesmo. Às vezes, para a pessoa, é melhor ele ter realmente assim um contato com o e-commerce. Ele está, por exemplo, usando esses e-commerce que são muito fortes no Mercado Livre, o Shopee. Uma Shopee assim, ou ainda dá, talvez, para ele vender ali através do Instagram mesmo. O que você acha que para ele é mais interessante? Quem está começando, por exemplo? Eu acho que aí tudo depende, né? Do tipo de produto e de o que e para quem você quer vender. Tá. Porque, por exemplo, se a gente pensar numa loja de roupa hoje, como a que eu tive, né? Não vejo ali um mercado para ir para dentro de marketplace. Então, por exemplo, eu comprava das lojas em São Paulo e revendia em Franca. Então, eu acho que o melhor caminho é a rede social. É direto com você. Direto comigo. Agora, por exemplo, eu comecei a produzir camisetas. Uma fábrica, Uma né? fábrica. Aí, talvez, o melhor caminho seja você ir para marketplaces e já começar a vender por ali do que você montar, às vezes... porque o que você seria para dentro de uma rede social, você precisa montar a sua marca. E aí, pensar nisso, em montar seu branding, em poder começar, às vezes, fazer parceria com influencers, com blogueiras. E você tem que trabalhar toda uma divulgação. Toda uma divulgação. Né? Para criar uma autoridade com aquela marca. É muito mais dispendioso. E aí, talvez, vai ser muito mais dispendioso. Então, é diferente, por exemplo, de... eu abri uma loja hoje de vender quadros. Então, aí, talvez, a rede social seja muito mais fácil, porque você já tem uma loja física, você já tem um espaço, e essa comunicação vai sendo muito mais rápida. Agora, não, eu estou fabricando o quadro. Talvez a Shopee hoje é recorde em vendas. Eu peguei o comecinho da Shopee em 2020, quando a gente tava na pandemia. O e-commerce que eu trabalhava, a gente tinha o e-commerce próprio e a gente também vendia dentro de todos os marketplaces. Às vezes até para fazer as duas coisas. As duas coisas. Então, assim, no caso deles, a gente não trabalhava muito essa questão do branding. A gente trabalhava muito o tráfego. A gente trabalhava com muito produto promocional. Trabalhava tráfego, a pessoa já entrava no site, fazia as compras e a gente usava esses mesmos preços mais competitivos dentro dos marketplaces. Então, a venda ali era entre 50% e 55% do site e entre 45% e 50% do marketplace. Então, representava isso para um faturamento de quase $500 mil. É muita coisa. É muita coisa. Verdade, né? Percebe-se assim que dá também para trabalhar nas duas vertentes, explorar as duas vertentes ali, né? Hoje, quanto mais canais de venda... Melhor. Melhor, né? E você precisa entender muito o que é o seu produto e para quem que você está vendendo, né? Porque, de fato, às vezes compensa você estar em todos os canais e às vezes não compensa. Né? Isso não é errado, não tem muito um certo ou errado, mas tem... Bom, eu vou dar conta de fazer tudo isso e fazer bem feito. Porque, por exemplo, se você vai vender no Mercado Livre e você tem... O Mercado Livre, principalmente, tem tempo de entrega. Hoje, acho que a Shopee também. Eu tenho trabalhado menos com a parte de e-commerce nos últimos tempos. A gente tem ido muito mais para a parte de redes sociais. Mas o Mercado Livre, ele tem um tempo de você mandar o produto. Se você atrasa esse envio, ele vai colocando a sua reputação lá embaixo. Então, vai diminuindo as suas vendas. Então, você não puder... de te ajudar, tá te atrapalhando. Você vai ter uma reputação ruim ao invés de... Ao invés de você construir isso de uma forma boa. Então, assim, de fato, precisa entender se... Bom, eu vou me dedicar a isso, aos marketplaces, ou não. Eu quero me dedicar a construir uma marca, a poder comunicar uma história de marca e tudo mais. Então, acho que aí a rede social é um caminho melhor. A pessoa acaba se surpreendendo com a demanda, né? Sim, exatamente. É que nem a familiar, né? Poxa, o que você fez, né? Exatamente. Do dia pra noite, lota, né? Então, assim, e a internet tem esse poder. Eu acho que... Para mim, por exemplo, que vivi esses dois mundos, né? De poder anunciar nas páginas amarelas ou poder ir pro digital e fazer isso acontecer, eu vejo como o digital pode fazer isso de uma forma muito mais barata. E para mim, que pagou vários boletos, né, de propaganda, hoje eu vejo quanto é mais fácil você começar um negócio do zero, começar um negócio na sua casa,
ou até levar a sua empresa, que já é muito estruturada, para o digital, para melhorar a sua questão de vendas, para melhorar a sua equipe. E quanto o digital hoje torna isso muito mais simples. É claro que não estou aqui simplificando, dizendo que é fácil, qualquer um pode fazer. Não, e hoje a gente tem acesso à informação para poder fazer isso muito bem feito. Né? Para poder cada vez mais se aprimorar no que está fazendo e como fazer. Mas é muito mais barato. Tem muita dica, né? Muita. Isso, né? Você mesmo, assim, costuma dar essas dicas nas redes sociais e dando alguns caminhos? Como que é isso aí? Sim. Em 2023, eu recebi um convite para começar a dar aula de redes sociais. Eu via muito disso, né? Eu já dava muita consultoria. Atendia os clientes como agência. A Hello começou a existir. E aí comecei a dar aula de redes sociais. Então, a gente montou turmas presenciais de empresários que queriam aprender a cuidar de suas próprias redes sociais e entender. Tá. Né? Porque assim, eu vejo que muita gente às vezes contrata a agência e eu recebo N reclamações, porque às vezes o cliente que veio já veio de uma outra agência, que ele brigou com a agência, que brigou com o cara do tráfego, porque não entendia o que estava sendo feito. Porque você tem muito jovem fazendo o trabalho e você tem, às vezes, o dono da empresa que é muito mais velho. Tá. Né? E aí são duas gerações que falam uma língua completamente diferente. Né? E que o cara vem falando todos os termos em inglês, e aí você fala assim, mas filho, eu tô vendo que eu tô investindo esse tanto de dinheiro que não tá me retornando. Você fala bonito, mas... Primeiro eu acho que eu tinha que ter feito um curso de inglês pra depois eu volto aqui pra gente conversar. E aí a comunicação entre os dois não funciona. Então, assim, eu via que muita gente foi pro curso, a gente teve mais de 100 alunos presenciais. E muita gente foi pro curso para entender o que ele estava pagando. Tá. Que era o serviço que a agência fazia. Porque, por exemplo, quem começou lá atrás também, que, por exemplo, teve uma agência que fazia a parte de outdoor, fazia a parte de toda a comunicação digital offline, toda a comunicação offline, fazia as comunicações dentro dos estabelecimentos. Então, a pessoa já estava acostumada a pagar por isso. E era muito físico. Então, você tem noção. Eu sei o quanto de material foi produzido. Só que você não tem... O panfleto chegou. Exatamente. Estou vendo. Então, eu vou fazer 5 mil panfletos. E aí, paguei a pessoa para entregar o panfleto. Essa parte não é palpável o resultado. Né? Exatamente. A internet, o que entrega não é palpável, mas o resultado é bem palpável, né? Que é então, melhor assim. É melhor assim. Mas tem aquele apressadinho também, não tem, não? Exato, né? Esse é o problema, né, Nick? Meu sonho. Entrou hoje. A agência hoje, semana que vem, já quer... Como é que amanhã não tem 100 mil seguidores? Queria que ontem, na realidade. Eu contratei hoje, mas ontem eu já queria o resultado. Eu tive um cliente que uma vez me chamou, ele queria fazer um evento presencial, ele falou assim, Raíssa, vamos comprar seguidores. Eu falei assim, mas os seguidores comprados vão no evento? Ele falou, não. Eu falei, então, pra que a gente vai comprar? Comprar um seguidor. A gente vai acabar com o engajamento. É uma ilusão mesmo, né? Que tem... Até hoje ainda eu vejo algumas influenciadoras que compram seguidores e as empresas grandes dão ibope confiam nessas pessoas. Eu falo, gente, mas tá tão claro que aqueles seguidores não são reais. Você vai lá, a pessoa as empresas grandes estão colocando o dinheiro ali delas no lixo, porque elas estão achando que tem uma audiência ali de 150 mil seguidores, na realidade tem 10 mil, o resto é comprado. O resto é comprado. E então, assim, as empresas também não sabem que isso existe e que isso é prejudicial, né? Hoje tá ficando um pouco mais fácil, né? A gente normalmente, por exemplo, eu como agência, às vezes vou contratar uma influencer, eu peço os dados dela reais para que a gente tenha essa metrificação. Mas hoje a gente tem programas que a gente consegue analisar e ver se as métricas que estão aparecendo ali são reais ou não. Porque, por exemplo, às vezes a curtida é muito fake, né? Mas aí você vai ver os comentários, eu vejo muito comentário real ou não. E às vezes você vai ver os comentários, tem assim, um monte de emoji. Tá. E aí você olha e fala assim, mas... O robô que mandou esse emoji. Não é real, né? Não é real. Eu percebo assim, às vezes eu abro alguns perfis, né? E eu bato o olho e falo assim, mas a conta não fecha. Porque você olha os seguidores, você olha o número de posts, você começa a fazer uma relação, você fala, não tem sentido. Não tem como. Né? Não tem como estar acontecendo dessa forma aqui, porque as coisas são correlacionadas. Sim. Tem a ver o número de seguidores com o número de posts, com o número de comentários, né? Mas as pessoas às vezes não olham isso, né? As pessoas não olham. E assim, as pessoas... A gente tá vivendo isso, né? A rede social, por um outro lado, ela fomenta muito o nosso ego. Tá. Então, você vê aí hoje os grandes blogueiros, né? Com o jogo de tigrinho e com toda essa parte errada do mundo digital, que vem fomentando
um resultado inatingível, né, para a grande maioria, e principalmente para as empresas. Né? Não tem como você falar assim, a gente vai começar um trabalho hoje e amanhã você está com 100 mil seguidores e a gente está vendendo, triplicando sua venda. Isso não vai existir. É o passo a passo. É o passo a passo, né? É uma construção. Eu tava falando assim, ontem, né, teve uma questão aí de os influencers que foram roubados, né? Eles estavam fazendo os posts lá, os ladrões conseguiram ir lá na mansão e aí tinha dinheiro espalhado, menino, mas assim, de monte, né? Mas era tudo falso. Era só cenográfico. As fotos eram tudo falsas. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. As notas eram falsas. O pessoal viu assim, aquele monte de nota, né? Eu falei, os caras não levaram o dinheiro. Eu falei, não, o dinheiro era falso. Aí era só pra cenográfico. Fazer o post, cara. Entende? Era cenográfico o Exato. Dinheiro. Às vezes aquele carro importado é alugado, né? A casa é alugada. Às vezes alugada não é por mês, é alugado pra gravação. Pra gravação. Então, assim... E hoje é um mercado, inclusive, né? Para as pessoas, monta aí sua casa, e aí você aluga pra pessoa só gravar um vídeo. Uma voltinha de helicóptero. R$1.000, gente. Uma voltinha de helicóptero tá valendo. Pra depois você vender isso, às vezes, pra algumas marcas e a pessoa achar que, nossa... Produzir alguns conteúdos, né? Então, é o que você falou. Tem realmente que fazer uma análise, né? Sim. E a agência, então, ela tem esse papel também. Esse papel de poder... Se vai trazer algum influencer, analisar o perfil e trazer aquele que é adequado para a empresa e ao produto. Principalmente para entender se aquele influencer está comunicando com o público que é o do meu cliente. Legal. Porque não é simplesmente, nossa, vamos fazer esse vídeo com essa pessoa porque ela tem muita visualização. Tá, mas às vezes o público dela é C, D, e aí o meu público é A. Entendi. Então não adianta nada eu pagar para fazer um vídeo com essa pessoa. Sim. Se ela vai comunicar para um público que a hora que ele chegar lá, ele não tem dinheiro para pagar o preço que eu tô vendendo meu produto. Que adianta? Você tá que adianta? No nicho errado, né? Então, assim, é muito dinheiro jogado fora. E hoje, uma das coisas que, assim, né? Meu sonho se todos os clientes pudessem fazer isso, mas essa é uma mudança que vem acontecendo até para um marketing um pouco mais real, uma coisa um pouco mais palpável, né? Não vender tanto essa imaginação, essa ilusão. De tornar os donos de negócios os próprios influencers. Né? Como a gente tem hoje, por exemplo, o dono da CIMED, que virou o maior influencer da sua marca. Eu acho que o maior influencer hoje é o velho da Van. Né? É o velho da Van. E ele também. E ele manda bem. E ele manda bem. Ele entendeu, né? Ele entendeu. Acho que ele aprendeu com o Silvio Santos, que também é o cara que extremamente melhor comunicador Ele era o garoto propaganda da SBT. Né? E ele já fazia isso, em anos e anos atrás. Então, assim, você trazer os donos de negócio pra frente do negócio, eu vejo isso hoje como o seu maior ativo. Porque você vai estar lá pra sempre. Sim. Eu falo assim, os funcionários vão ser por um tempo. Mas você vai estar ali para sempre. E o influencer ainda tem aquela questão, né, Raíssa? Ele pode fazer uma besteira no caminho, né? E de repente acaba... Aí você vai junto, né? Vai junto, né? Quantas marcas já foram boicotadas por conta de algum influencer, né? Sim. Aí, por exemplo, aí você tem um influencer que veio política, se posicionou numa frente que não é a sua. E que não é a que a sua empresa prega. E aí, normalmente, as pessoas que compram de você, às vezes, têm a mesma visão que você. Quando esse influencer que você paga tem uma visão diferente, isso vai repercutir Desconecta, em você. Né? De alguma forma, eles vão ligar. Eles vão ligar. Aquela pessoa. E aquele empresário que talvez tenha uma certa dificuldade, então, de falar da empresa, da marca, também dá para ajudar ele? É por isso que a Hello existe. A agência ajuda desde a criação, o começo do digital, até a pessoa às vezes, eu já comecei, eu já tenho ali, mas eu quero começar a ser a influencer do meu negócio. Sim. Então, vocês fazem essa parte. Não a agência faz todo o 360, né, que é toda a área, mas se eu quero só uma parte específica também. Hoje a gente atende clientes que são só do digital e a gente também atende clientes 360. Então, hoje a equipe da agência
consegue atender tudo isso. É claro que o digital é o meu queridinho, né? Eu falo que é a minha paixão. Eu não consigo... esses tempos pra trás, eu tava assim, um dia triste. Eu falei, eu acho que eu vou desistir de tudo. Agência é difícil, funcionário é difícil. E aí você montar a equipe e tal. E aí eu falei assim, acho que eu vou vender tudo e vou pra praia. Aí passou uns 5 minutos, eu fiquei pensando. Falei assim, se eu estivesse na praia, o que eu ia fazer? Eu falei, eu acho que eu ia... fazer o Instagram do cara da água de coco, do cara da açaí. Do camarão. E eu falei assim, daqui a pouco tava eu fazendo exatamente o que eu tô fazendo hoje. Aí eu falei, tá bom, deixa... Passou. Vou pra praia só pra férias mesmo. Eu vou voltar pra agência, tá tudo bem. É claro que dá esses momentos de desânimo, mas assim, eu acho que essa paixão pelo digital faz muita diferença. Sim. Eu acompanho cada cliente, eu acompanho cada caso, eu acompanho cada empresa. Entender a dor do cliente, a dificuldade, às vezes, de ir para a rede social. Tem clientes que a gente atende que não gosta e a gente, de fato, trabalha um digital apenas institucional e tá tudo bem. Esse é um posicionamento da empresa e a gente respeita muito. Ele sabe que ele vai ter que pagar o preço por isso, né? Então, isso talvez não diminua o valor da empresa, mas a gente vai transformando isso em outros caminhos que não seja o dono da empresa aparecer. Mas a visibilidade e a credibilidade que você consegue através do dono da empresa aparecendo é muito legal. E eu acho que vai trazendo cada vez mais esse tom de realidade. De poder contar quando dá errado, de quando dá certo. Humaniza mais também, né, Raíssa? Você falou de uma questão da dor, né? No teu ponto de vista, assim, qual seria a maior dor, assim, da maioria das pessoas que procuram a Hello e que você, de repente, vê, poxa, parece que é muito similar, assim... Tem alguma coisa que você já identificou? Eu sinto que o digital é uma grande dor para todo mundo, assim. Né? Principalmente para quem vem de uma estrutura já pronta. Eu vejo que o digital é quase como um entrave. Mas eu não queria ficar parecendo esse pessoal que fica aparecendo na internet. Eu não quero expor minha vida, eu não quero falar dos meus filhos, eu não quero mostrar o que eu faço no dia a dia. E dá pra você aparecer sem ter que mostrar tudo, né? Como a gente tem a Virgínia que mostra do bom dia ao beijo de boa noite, tudo. Acompanha tudo que ela faz. Você pode sim, né? A parte estratégica da agência é justamente entender o que mostrar, né? E como mostrar. Não precisa necessariamente ser... eu preciso postar... Se eu fui no banheiro, se eu não fui, o dia que eu tô com dor de barriga. Não. Você, de fato, precisa mostrar aquilo que ser conecta com o seu cliente, né? E ser estratégico. Mas tem a questão das gerações também, né? Eu tenho uma dificuldade grande com redes sociais. Eu vi sua página, tá pequenininha, pastor. A gente pode melhorar isso. Olha lá, tá vendo? Assim, sempre dá pra melhorar, sempre né? Eu dá faço pra melhorar. muito. Teve uma época que eu fazia 2 vídeos por dia, postava 2 vídeos por dia. Parei faz um tempinho, quase enlouqueci, mas começou a trazer muito resultado. Sim. Mas eu não aguentei. Falei, não, calma, assim não dá. E aí fui diminuindo. Mas sempre tem como melhorar, né? Sempre tem como melhorar. Não pode ser igual ao pastor Samuel, não pode ser igual a Vivi, é isso? Mesmo quem tá ali, quem tá no comecinho tem como melhorar. E quem já tá um pouquinho mais ali, tem como aperfeiçoar e poder fazer disso uma forma que você não precisa ficar enlouquecer. Não surte. Isso. É claro que a gente surta. Sim, gente. É cansativo. Dá trabalho do mesmo jeito, né? Dá trabalho como o nosso negócio dá trabalho. A rede social, ela acabou sendo uma segunda empresa dentro da sua empresa. Porque você precisa coordenar tudo que acontece ali, né? Por mais que a agência possa fazer uma boa parte desse trabalho, muito do trabalho ainda é da própria empresa. Como, às vezes, o atendimento. Porque, por exemplo, a gente na agência, em muitos negócios, a gente não consegue fazer a parte de atendimento. Precisa ser dentro do cliente mesmo. Então, precisa treinar a sua equipe para isso, para que todo o trabalho bonito que a gente faz lá de vitrine, né, para poder chamar o cliente, o tráfego pago para poder levar a gente para lá, depois isso se comunique ele foi dali pro WhatsApp. Você chega lá e encontrar aquilo, né? Encontrar porque, aquilo. Às vezes você também já teve aquela experiência da vitrine ser linda. Que vai comprar o produto, não é aquilo, né? Você entra na loja e você fala assim, senhor, né? E você vê isso muito, por exemplo, com os influencers de comida, que você vai ver nos comentários e fala, eu fui lá, não era nada disso. O rodízio não tinha tudo isso de comida, não. Olha, mas deram uma maquiada aqui, né? Tem e a gente que conhece, eu tenho muito relacionamento com o pessoal dos influencers, eles falam assim, às vezes tem dono de restaurante que fala assim, pro vídeo, põe um monte de comidas diferentes. Aí chega lá, na hora da pessoa pedir, não é... Gente, mas como é que vai fazer isso? Não pode. Não pode.
Então, assim, não dá pra você viver enganando as pessoas. Né? Infelizmente, esse lado tem, mas eu acho que a gente precisa, e esse é o papel da agência, assim, tentar trabalhar pra cada vez mais isso ser mais real e mais palpável. É aquilo que a gente tava comentando, né? Às vezes o cara quer um resultado rápido, ele dá aquela maquiada, né? Mas aí depois o tiro vai ser no pé dele. Porque depois as pessoas vão reclamar, aí você chove de reclamação no perfil da pessoa, e isso acaba sendo todo o investimento que você fez, porque não é barato, você vai acabar perdendo. Então, assim, você acaba tendo uma mídia. Eu falo isso muito sobre tráfego. Eu falo assim, a pessoa fala, vamos investir em tráfego pago. Porque eu vi um vídeo que o cara falou que se eu investisse 5 mil reais por mês... Aí a pessoa, às vezes, ela tem 5 mil reais. É só isso que ela tem. Ela não tem mais dinheiro, né? Ela não vai continuar fazendo mais nada. Aí ela quer me procurar e quer que eu fale pra ela que se ela investisse 5 mil reais, ela vai voltar em 100 mil. Não vai. Às vezes você vai gastar os 5 mil reais, você ainda vai ter que gastar mais 10. Você fala assim, se fosse assim, até eu ia pegar os meus 5 e eu colocar pra... volta 100. Então, assim, e as pessoas vivem nessa ilusão, porque às vezes vê um cortezinho no TikTok, vê um cortezinho no Instagram. Não sabe de alguém que tem por trás daquilo, que foi feito o trabalho antes. A gente teve aí, né, da pandemia pra cá, 2022, o boom dos cursos online, de falar, vamos fazer 7 em 1, né? 7 dígitos em um dia. Aí bati 1 milhão. E aí, às vezes, você não sabe que pra esse influenciador ou esse vendedor de curso bater 1 milhão de vendas, ele gastou 500 mil em tráfego. E às vezes o lucro dele ficou ali entre 30 mil. Eu vi uma vez isso que você tá falando num podcast, o cara falando, quanto que ele investia para ter o retorno que ele ficava postando. Eu falei, cara, mas de onde é que veio o dinheiro para ele investir, né? Então, realmente, assim, tem um investimento e ele não é pequeno, mas dá para ir construindo no pouco a pouco, né? Dá para ir construindo. O digital tem essa vantagem, início, né? Você não precisa começar com muito. Começa um pouquinho, deu certo, vamos mais um pouquinho, deu certo, e vai indo. E essa é a vantagem. A minha ideia da Hello sempre foi isso. Eu falo assim, eu tento levar sempre a verdade, né? E claro que eu tenho muito essa influência de Deus. Eu falo que a Hello é verde-limão porque a gente usa fé. Eu falo, se o verde é a esperança, o verde-limão é a fé, porque... O Palmeiras também é o verde, viu, gente? Tem o verde-limão. Inclusive, o bolo de limão eu gosto muito também. Então, assim, o verde Você fez uma boa escolha no seu Uma boa escolha, tudo bem. Não sou do Palmeiras, não, mas... o Palmeiras é verde bandeira, né? E aqui é verde-limão. Verde-limão. Outra coisa. E isso faz muito parte daquilo que eu acredito e tento levar para as pessoas, né? De levar a verdade, de poder fazer as coisas serem de verdade. Porque eu falo assim, gente, ter um negócio não é uma linha de chegada. Não vai demorar 2 meses, 5 meses. Desculpa. Toma água aí, fica à vontade, pode tossir, fica tranquila. Estamos em casa, aqui entendeu? Nós estamos em casa aqui. Às vezes sou eu que fico tossindo. É verdade. Falando muito aqui, ó. Mas às vezes você tem um negócio, é pra vida inteira. Tá. Né? O seu negócio precisa. A sua linha de chegada talvez seja deixar pro seu filho, pro seu neto. Sim. Vender essa empresa para investidores. Então, você não tem uma coisa para chegar ali e ter um resultado. Vamos construir isso. Claro que a gente precisa olhar muito para faturamento, para os números. A empresa precisa dar lucro. A gente não está aqui brincando de trabalhar. Não é ONG, né? Não é ONG. A gente precisa disso. Precisa pagar funcionário, você precisa pagar fornecedor, você precisa ter cliente, você precisa pagar agência de marketing. A gente precisa ganhar dinheiro. É a parte mais importante. A parte mais importante. Mas a gente precisa entender que não é do dia para noite que as coisas vão dar certo e que você comemorar os 10 mil a mais de faturamento, os 20 mil a mais de faturamento, os 200 seguidores que chegaram, os 2 mil seguidores que chegaram, é comemoração. Sim. Se a gente pensar, você fala assim, gente, hoje eu tenho 11 mil seguidores na minha rede social. Se 11 mil pessoas estão me vendo, pensa se isso é um estádio. É muita gente. E tem realmente que valorizar, porque às vezes é o que você falou, né? É orgânico, né? São pessoas realmente que estão ali. Reais, são simpatizantes da marca, Sim. né? São seguidores de verdade. São seguidores de verdade. A gente trabalha para isso, para encantar. Né? E a gente vai ganhando a confiança de um por um. E eu acho que quando a gente olha para isso com esse amor, com esse carinho, o trabalho vai ficando mais legal, assim. A gente vai podendo olhar para o digital como uma nova porta de acesso à empresa e não como,
tem que fazer isso, né? Tem que... Lá vem o povo do marketing querer gravar um videozinho. E você já teve que falar não, assim, pra alguma empresa? Já. O cara às vezes queria... E aí você fala, não, assim, isso daí... Não, obrigado. Tigrinho não é... Eu brinco assim, fui com a sua cara, mas voltei pra devolver. Porque às vezes você tá lá, como vocês, tem uma empresa, você tem a sua estrutura, funcionários, enfim, né? Mas a agência ela é procurada por N tipos de pessoas, de clientes. Então, já teve situação de você falar... já. Pra mim. Já tive parceiros que às vezes trabalhavam com público adulto e aí, desculpa, não é essa bem... parte aí não vai. Desculpa, não é bem o meu público, não. Tá. Já tive pessoas que querem chegar e... então, eu preciso que a agência faça isso e me traga tanto de resultado. Meu amor, eu não sou só do seu time comercial, eu sou marketing. Tá. Não sou eu que sou responsável pela sua venda. Porque na revista, quando a pessoa dava lá um dinheirão pra revista, não tinha retorno nenhum e eles achando que tinha. Então, assim... você não exige retorno da revista, exatamente. Né? Então, assim... A gente, óbvio que a gente entrega resultado e essa é a parte da agência, né? E quando não tá dando resultado, entender o que tá acontecendo. Fazer as análises. Fazer essa análise para assim, entender, por exemplo, quando a gente trabalha com negócio físico, quando o cliente está chegando lá, tá sendo bem atendido, tá tendo esse retorno. Quando a gente trabalha com a venda mais online, né, se isso está acontecendo. Quando a gente trabalha com institucional, se o posicionamento da marca está melhorando. E a gente vai fazendo essas análises. Mas eu não posso prometer para você que eu vou te colocar, por exemplo, vamos fazer o seu curso aqui na igreja, por exemplo, e eu vou colocar aqui 100 mil pessoas. Não vou. Eu não tenho como te entregar um número ou te prometer isso. E tem gente que chega querendo exigir isso. E aí eu já falo, eu acho que as nossas expectativas aqui já estão erradas e talvez seja outra agência que vai poder te atender melhor. Assim, que nenhuma vai dar esse resultado. Em mídia, eu penso assim, pelo menos o contato que a gente tem, ninguém promete. Uma rádio não vai prometer para você o resultado, uma Rede Globo não vai prometer para você o resultado. É lógico que eles têm autoridade, né? Por isso que são procurados. Tem números, sim, tem números. Mas dizer assim que não, você vai anunciar comigo, eu vou te entregar tanto. Não tem como. Não tem como fazer. Ninguém, porque, né? Não tem. Às vezes o trabalho é muito bem feito, talvez a campanha não atinge, né? O esperado, aquilo que... Né? Então... E a gente entrega a performance da campanha e tudo mais, mas a gente não tem como. Né? Não somos nós que finalizamos a venda. Você não é o garantidor do resultado, né? Você então não tem como garantir isso. E tem gente que, assim, chega pra conversar querendo, eu quero fazer isso, eu tenho 3 empresas e aí você já faz isso pra essa daqui pra essa. Contrata um time de marketing interno e vai resolver seus problemas, porque você obriga seus funcionários a fazer. Né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura. Claro que eu dou uma resposta assim, bem sutil, bem né? Cordial, bem cordial. Né? Lógico, né? A gente procura ser, mas a gente recebe muita proposta indecente, assim, de falar. Eu imagino. Obrigada. Daí não vai dar certo isso daí. Não faz parte. É possível a pessoa... então minha loja é pequena, eu tô vendendo bijuterias que eu mesma faço, alguém que faz trabalhos manuais, que ainda não tem condições de contratar uma empresa para fazer todo esse trabalho. É possível a pessoa começar sozinha ali e aos poucos, conforme vai dando lucro, aí ela contrata a uma empresa? O que você falaria para essas pessoas que estão querendo começar? Sim, eu acho assim, hoje a gente tem muitas boas informações na internet de graça, né? Tanto dentro do TikTok, dentro do Instagram, dentro do YouTube, para você de fato se dedicar um pouco a aprender sobre isso e você ir aperfeiçoando o seu trabalho. Uma das coisas que eu faço no meio desse caminho meu de digital também é dar consultoria, então ficaria muito mais barato você ter uma consultoria para ter um norte, uma direção. Sabe por onde começar a não errar tanto. Não errar tanto, e aí fica muito mais barato do que você pagar a mensalidade da agência para fazer tudo por você. Para que você, de fato, comece a ter essa estrutura dentro do seu negócio, para na hora certa você contratar uma pessoa. Eu já teve clientes que vieram me procurar e, de fato, o meu preço não era o que ela poderia pagar no momento. Sim. E ela falou, mas eu tenho essa pessoa aqui que me ofereceu nesse valor. Eu falei, então comece, porque às vezes a pessoa tá começando. Às vezes é um social media que tá começando, tá sozinho e vai cobrar bem mais barato. Então, tenta entender se o trabalho dessa pessoa já te atende, começa com essa pessoa, não tem problema. E depois vai gerando resultado, né? E aí você migra para uma empresa maior, né? Não é a Hello que dá conta de atender todo mundo. Sim. Né? E tem coisas que, de fato, a Hello não faz e não vai fazer. E eu tento sempre falar isso com o cliente quando ele me procura. Às vezes,
não dá, né? Não tem como eu abaixar meu preço para te atender. E às vezes o que você precisa, de fato, da Hello é um outro parceiro que vai te entregar. Às vezes a pessoa me procura, eu só preciso construir o site. Então, às vezes, você já ir direto numa pessoa que só faz o site, vai ficar muito mais barato para você do que você fazer comigo, e eu não vou gerenciar isso. Porque normalmente, quando a gente cuida de uma empresa, hoje todos os clientes que a gente atende anual. Então, eu tenho todo um processo para poder montar isso, para poder criar uma estratégia, para poder saber as etapas que a gente vai cumprir com esse cliente, uma programação. Para poder ter. E aí, hoje a gente cuida de eventos presenciais, hoje a gente cuida de feiras, hoje a gente cuida de tanto mídia offline quanto mídia online, a gente faz vídeos profissionais. Então, hoje a gente tem alguns braços que a gente consegue atender o cliente muito melhor, mas às vezes o cliente só precisa de uma coisa, né? Então, às vezes... Sim, a gente recebe, mas às vezes, de fato, não é. O orçamento que você tem não é o que a agência pode fazer. E tá tudo bem. Eu falo, gente, não precisa atender todo mundo. Né? Isso é muito legal, entender isso. Mas eu sempre tento levar isso pro cliente de uma forma muito sadia, assim. De não... eu não tô te discriminando, mas é que, de fato, vai ficar muito caro para você. E eu acho que, nesse momento, não seria melhor você, você investir isso em outra coisa. Olha, e, por exemplo, investe em tráfego é muito melhor do que você, às vezes, pagar a agência para fazer um trabalho que você vai conseguir fazer sozinho. Entendi. É, muito legal. Eu vejo assim que nós vamos ter que fazer uma parte 2. Uma parte 2, né? Muita gente, coisa, eu vou ficar muito honrada. Fazer uma parte 2. Essa parte do digital tem muitos detalhes ali que a gente precisa estar de olho, né? Sim. Tem muita coisa para fazer, mas deu pra tirar muitas dúvidas. Olha, pegar ali, ó, ai meu Deus. Não é fácil, né? Mas é necessário. Ponto off, lá, ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. A ponto fora. Eu achei que era ponto off. Porque eu tô tudo em inglês aqui. Hoje ele tá internacional. É português mesmo. Ponto off, né? E é muito bom. As empresas cada vez mais estão tendo esse olhar da importância do digital, né? O marketing é tão importante quanto o produto, Sim. né? As pessoas às vezes focam, não, minha qualidade, meu melhor diferencial é a qualidade do meu produto, do meu serviço. Mas hoje em dia a qualidade é obrigação, né? É obrigação, diferencial, né? E... O diferencial hoje é a nossa comunicação, é como e quanto a gente comunica o que a gente faz. Você tem negócios que são sucesso, né? Muita concorrência. E eu falo assim, mais do que você olhar para sua concorrência, o que eles estão fazendo, a coisa mais importante que a gente tem é ser a gente. Né? Deus nos deu a possibilidade de sermos únicos. E a gente, quanto mais verdadeiro a gente é com aquilo que a gente faz, eu acho que mais único a gente se torna. No mundo que tem tanta opção, né? Você pode comprar essa camisa azul em qualquer loja. Né? Você pode comprar direto na marca, mas você pode comprar na loja que você gosta, você pode comprar no site, você pode... eu fui em São Paulo, entrei na loja lá, e às vezes você vai comprar a mesma camisa, da mesma marca, mas você tem experiências completamente diferentes. Sim. E isso é se tornar único. Né? Eu acho que investir nisso é o que faz toda a diferença. A gente tem... Essa semana eu vi, por exemplo, o cara que tem um negócio de manga, ele transformou a manga numa salada e ele tá fazendo disso uma franquia. Olha. E eu achei o máximo. Eu falei, gente, nunca tinha pensado nisso. Gente, né? Então, assim, e ele começou, e aí, o digital dele tá muito forte, ele já tá com 500 mil seguidores. E vendendo a saladinha de manga dele. Ele inovou na forma de vender a manga. Na forma de vender a manga. Poderia ser só uma manga, mas ele já deu um jeito aí. Mas foi muito bom ter a Raíssa aqui com a gente. Obrigada por tirar esse tempinho aí seu para poder tirar nossas dúvidas. Se alguém tiver mais dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai pedir para a Raíssa tirar algumas dúvidas aí, às vezes o seu time, né, que às vezes não tem tempo para tirar as dúvidas aqui. Pode me chamar, pode me chamar no Hello Raíssa também, pode falar comigo lá, eu sempre respondo. Hello Raíssa, igual o iPhone quando liga, tá Hello, é esse aí, Hello. Hello de lá mesmo. Raíssa, e eu sou a Raíssa. RH, né? RH. Minha mãe que seria um pouquinho diferente. Chique, foi única. Chique. É muito legal. Muito bom ter você aqui. Obrigada pela participação. Muito obrigada, Vivi, pelo convite. Obrigada, pelas dicas, né? Aí para as empresas que estão começando. Para as empresas grandes, quem quiser os serviços, né? Da Hello RP.
o @ agência HelloRP. HelloRP, ou vai lá Hello Raíssa também, que já consegue o contato. Dela é muito chique. É chique, né? HelloRP é mais fácil de achar lá no Instagram. Raíssa tem H. Eu falo que é só pra soletrar, né? RHISSA. Olha lá que chique, tá vendo? Aí vamos até agradecer. Rimou Raíssa dela, RHISSA. Tá vendo? Vamos agradecer os nossos parceiros. Sim. Nós gostaríamos de agradecer a On Web Rádio, que está sempre parceira do Altos Papos Podcast, a Rádio Gospel na internet. Você consegue ouvir toda a programação, é só baixar o aplicativo On Web Rádio aí na sua loja de aplicativos, é gratuito. Você baixa, aperta o play, tem a melhor programação gospel aí na palma da sua mão. Louvores, bate-papos, entrevistas, prêmios e o melhor você vai ver lá. Tem eu, o pastor Samuel lá também, então você... A gente não sabe se essa é a melhor parte. A melhor parte. Pelo site também você acessa onwebradio.com.br, aperta o play lá, com certeza você vai gostar. Deixa a gente escolher a playlist gospel para você. Tem também a Union Church, parceira aqui do Altos Papos Podcast, que é a igreja cristã que fica em Ribeirão Preto, na rua São José, número 3081. Os cultos acontecem às quartas-feiras, às 20 horas, e no domingo, às 10 da manhã. E às 18 horas também você será bem-vindo aqui com a sua família. Os filhos têm a salinha dos kids. Você pode vir com a família, que você vai se sentir em casa aqui com a gente. Pode vir conhecer a Union Church. Quem mais que é parceiro, pastor? Tem também o Gospel Channel, né? Que é um portal de notícias na internet. Você pode entrar no site gospelchannel.com.br. Inclusive, o Altos Papos está dentro de uma playlist no canal do YouTube. Lá do Gospel Channel, você encontra a gente também por lá. Se você quiser saber de tudo que rola no universo gospel, é no Gospel Channel. É o portal de notícias que tem de tudo lá e não é fofoca, viu, Vivi? São notícias. Notícia, informação. Informação. Então, para você que gosta de saber, né, o que está acontecendo no meio evangélico, gospelchannel.com.br. Também pode seguir aí nas redes sociais o @Gospel Channel, tá bom? E por último, nós temos... Não, por último não. Antes de falar, né, deste, nós temos mais um ainda, mas agora é a Gignal. Gignal, que é a nossa produtora, prepara esse podcast aqui e você está vendo a qualidade das imagens, do áudio, né? Você pode ter a Gignal aí na sua empresa. De repente você vai fazer uma conferência, tem uma palestra, tem alguma campanha publicitária também, a Gignal pode estar com você aí, tá bom? Se você, pastor, precisa transmitir o seu culto online, está com dificuldade aí com equipamentos ou até com voluntários, também a Gignal pode fazer a cobertura do seu evento ou até mesmo transmissão do seu culto ao vivo. E se você quer gravar um curso online, né, Vivi? Como é que faz? Preciso gravar o curso online. Se você quiser gravar um curso online, eu vou fazer. Você também entra em contato com a Gignal e ele prepara, né, esse chamado infoproduto, né, esses cursos aí nas redes sociais, no YouTube, enfim, vai te entregar pronto aí para você já começar a faturar, tá bom? E aí o último parceiro. O último parceiro, mas não menos importante, né? É você que quer ser parceiro do Altos Papos Podcast. Entra em contato. Como é que faz, pastor? Entra em contato com a gente através das informações que estão aí no vídeo, na descrição, ou também nas nossas redes sociais. Manda um direct lá no Instagram, a gente vai ter um prazer enorme de te atender. Tem um Media Kit, né? E com certeza vai ser acessível. E daqui a pouquinho, quem sabe, você estará aqui na mesa do Altos Papos Podcast. E a gente fica por aqui, mas toda quinta tem um papo novo para você curtir aqui, Altos Papos Podcast. Já se inscreve, curte esse vídeo, faz um comentário aí e tem uma playlist aí incrível com muitos papos aqui para você poder curtir. Altos Papos Podcast, os melhores papos você encontra aqui.